12:01, estamos chegando com o J1. Obrigado pela companhia e pela audiência. Aqui você fica por dentro de todas as notícias do entorno de Brasília. Também tem notícia do DF e de todo o estado de Goiás. Neste momento, os termômetros marcam 26 graus, céu nublado com previsão de chuva para mais tarde. Continue com a gente até 1 da tarde. Na edição de hoje, a gente vai mostrar que a polícia segue na investigação para desvendar o crime que acabou na morte de 2 idosos em Santo Antônio do Descoberto. A caminhonete do casal já foi encontrada. Os detalhes eu te conto daqui a pouco. E você vai ver também. Operação da Polícia Civil cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em Cristalina. Milhares de pessoas utilizam transporte clandestino diariamente no entorno de Brasília. E no quadro Faz Bem, a gente mostra quais são os alimentos mais indicados para quem tem menopausa. É agora no J1. Ótima tarde para você. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado deflagrou hoje de manhã a Operação Gran Família. Estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão temporária por fraudes documentais, lavagem de dinheiro e fraudes fiscais, além de 17 mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Mato Grosso e também em São Paulo. A investigação realizada pelo Núcleo Regional do Entorno do Distrito Federal em Lusiânia do GAECO apura crime de falsidade ideológica e material, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro, praticados por um grupo de pessoas da mesma família. Estão sendo cumpridos simultaneamente 5 mandados de prisão em Rio Verde, 4 em Cristalina e 1 em Senador Canedo, 2 no estado do Mato Grosso e 1 em São Paulo. Foi determinado o bloqueio de bens dos envolvidos no valor de 35 milhões de reais. O grupo de criminosos tinha empresas de fachada, constituídas em outros estados para comercializar grãos produzidos em Goiás, burlando a fiscalização tributária. Uma das empresas operadas pelo grupo movimentou mais de 100 milhões entre os anos de 2013 e 2014, valores que foram remetidos para produtos goianos e para membros do grupo criminoso. E a polícia segue investigando o caso brutal que aconteceu em Santo Antônio do Descoberto. A caminhonete do casal de idosos que foi assassinado no fim de semana foi encontrada. A busca pelo caseiro que está foragido continua. A caminhonete foi encontrada no setor Serrinha, em Lusiânia. O vidro traseiro foi quebrado e o aparelho de som roubado. Um homem que estava próximo ao local onde o veículo foi encontrado acabou sendo conduzido à delegacia, mas foi liberado. O carro da família foi periciado e impressões digitais foram colhidas. A caminhonete já foi devolvida para o filho do casal. Ontem a Polícia Civil ouviu várias testemunhas e vai continuar entrevistando outras pessoas. Tudo isso para conseguir mais detalhes sobre a fuga do principal suspeito, o caseiro que trabalhava na fazenda há poucos dias. A Polícia Civil, ela acredita que a principal suspeita recaia sobre a figura do caseiro da fazenda. Pela dinâmica do que foi visto dentro da residência, dentro da casa, do local da cena do crime, com certeza, obrigatoriamente, tem que haver mais de uma pessoa para fazer daquela forma como foi feita. O crime aconteceu na última sexta-feira, dia 22 de fevereiro. Yolanda Davi de Souza Machado, de 72 anos, e Eltenor de Souza, de 84, foram brutalmente assassinados na fazenda da família, que fica na zona rural de Santo Antônio do Descoberto. O corpo da advogada foi encontrado na sala, com sinais de esfaqueamento. O marido dela foi encontrado morto no quintal. Além de cortes nos braços e no rosto, ele teve a mão esquerda mutilada. A polícia suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. A Polícia Civil, inicialmente, ela trata com a hipótese de latrocínio. A intenção foi roubar mesmo. E o que nos deixou surpresos foi a utilização de requintes de crueldade na prática desse crime.
Renato Machado, filho único do casal, disse que o caseiro foi contratado por indicação de um vizinho e que os pais não estavam satisfeitos com os serviços prestados e a intenção era demitir o homem. No dia 22, a minha prima foi lá e ela disse que ouviu da minha mãe: "Estou louca para ir para a fazenda para demitir aquele caseiro porque já tem outra em vista." Ela não estava gostando dos caseiros. Yolanda e Altenor, que foram casados por 40 anos, ontem foram enterrados juntos no cemitério de Planaltina, no Distrito Federal. Segura na mão de Deus, filha. E o que restou foram as boas lembranças, a saudade. O exemplo de casal que eu conheço eram as pessoas, sim, mais unidas, mais amorosas um com o outro. Eles nunca estavam um longe do outro. Era muito bonito, era um casal muito lindo, exemplo mesmo, exemplo de família, exemplo de amor, exemplo de companheirismo. É uma coisa inexplicável. Ainda sempre é noites traiçoeiras. E a gente, claro, segue acompanhando esse caso bárbaro. A polícia tem até 30 dias para concluir as investigações. E um homem foi assassinado em Cidade Ocidental. De acordo com a Polícia Militar, Rafael da Cruz Pereira, de 33 anos, foi morto a tiros na Superquadra 18. O crime foi hoje pela manhã. Até agora ninguém foi preso e ainda não se sabe o que motivou esse assassinato. E a gente recebeu agora há pouco imagens de um telespectador que mostra uma manifestação feita em Padre Bernardo. Vamos dar uma olhada nessas imagens agora? Eles interditaram a BR-080, rodovia que corta o município, atearam fogo em pedaços de madeira e pneus. Eles estão reivindicando aí transporte escolar e também asfalto no distrito da Vendinha. Até o momento, a rodovia continua interditada por lá. Olha só, estudantes do Colégio Militar de Lusiânia passaram mal hoje pela manhã. Nossa equipe está no local acompanhando esse caso. E o que foi passado pela direção da escola é que 30 alunos estavam ensaiando na rua para um desfile que vai acontecer no dia 15 de março. Depois que esses 30 estudantes voltaram da rua, alguns começaram a passar mal, sentindo falta de ar, alguns até desmaiaram. Os estudantes foram encaminhados para a UPA da cidade. Nós continuamos acompanhando essa história e não se sabe ainda as causas desse mal-estar. Outro assunto agora, pintar o cabelo com rena. É muito comum entre as mulheres que buscam coloração 100% natural. Mas uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás acendeu um alerta. Tem rótulo dizendo que o produto é natural de forma enganosa. As sobrancelhas com falhas ganham cor e contornos com a aplicação de rena, um corante natural feito a partir de uma planta que a Natália está usando pela primeira vez. Não vem formando nada muito agressivo, nem uma substância química que vai fazer mal para o corpo, né? No ateliê da Valesca é disparado o produto mais pedido pelas clientes. Geralmente eu pergunto se ela tem alguma reação alérgica muito fácil com tintura. Se tiver, eu já indico não fazer. Por trás da reação alérgica está um grande perigo, constatado por este pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Renato analisou 10 marcas de rena ao longo de 4 anos de pesquisa. Nos rótulos de alguns produtos, a propaganda diz que é 100% natural, mas no laboratório, o resultado da pesquisa foi diferente. Verificamos que todos esses produtos comerciais, inclusive aqueles em que o fabricante falou que não tinha PPD, na verdade, de fato, continha essa substância. PPD é a sigla da substância produzida pela indústria cosmética para fixar a cor nos pelos e na pele. No Brasil, a legislação permite o uso com concentração de até 6% na fórmula. Em alguns países, como o Canadá, a substância é proibida porque causa alergias e também é cancerígena. As renas pesquisadas foram colocadas em contato com células humanas mantidas aqui no laboratório. As amostras foram trazidas para este equipamento que simula as condições do corpo humano, como temperatura e oxigênio. Em 24 horas, os pesquisadores constataram que estas células sofreram modificações que vão causar alergias.
Como os rótulos dos produtos não informam corretamente o que está na fórmula, os resultados da pesquisa da UFG serão encaminhados à Fundação Oswaldo Cruz, que pode pedir à Anvisa mudanças na legislação e fiscalização mais rigorosa sobre a indústria de cosméticos. É importante se gerar uma legislação específica, para se gerar um monitoramento e para que as empresas se adequem a esse novo monitoramento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que as substâncias que estão no registro dos produtos são seguras e que se alguma irregularidade for identificada na análise, a empresa pode ser punida, inclusive com multa, que pode chegar a R$ 1,5 milhão de reais. Aqui no J1 você participa com a gente mandando a sua sugestão de reportagem pelo nosso WhatsApp 984424000. Eu te lembro que você pode participar também mandando a sua mensagem pelo nosso aplicativo QVT. É só você baixar de graça aí no seu celular e mandar pra gente o vídeo ou a foto mostrando o problema aí do seu bairro. Vamos dar uma olhada no telão? No que chegou pra gente, Ezequiel de Lusiânia queria agradecer, pois depois da denúncia no jornal, o caminhão do lixo passou aqui na Rua 10 do Parque Santa Fé. Que bom retorno positivo aí, então, dos moradores, do morador Ezequiel aqui de Lusiânia. Valeu pela mensagem. Mais um recado aqui, ó, Jucimar Ferreira, lá de Águas Lindas. Eu moro no setor bairro Mansões Camargo, em Águas Lindas de Goiás, e tá tudo jogado pras tralhas. Tá aí a reclamação do Jucimar, lá de Águas Lindas. Valeu pela mensagem. Recado também da Cristina, de Lusiânia. Moro no Jardim Flamboyant. Aqui não está passando o carro do lixo desde segunda-feira passada. Os lixos estão fedendo e tem animais rasgando os sacos. Queria saber quando voltará a passar. A gente deixa esse espaço aqui aberto também para a Prefeitura se manifestar em relação às reclamações dos moradores. Valeu pela mensagem, Cristina. Intervalo comercial e na sequência tem a reclamação dos moradores lá da Avenida São Sebastião, no Jardim Gá. Agora é 12h16, nós voltamos em instantes. A gente volta a falar sobre os alunos do Colégio Militar de Lusiânia que passaram mal hoje pela manhã, depois de voltarem de uma atividade externa. Nossa equipe que está no local apurou que o Corpo de Bombeiros foi até o Colégio Militar, pediu a suspensão do lanche e disse que vai pedir à Saneago que faça uma análise da água. Isso porque os estudantes estão sentindo um desconforto abdominal. Os outros alunos foram liberados e o colégio foi fechado agora, e a gente segue, claro, atualizando todas as informações desse caso que acabou de acontecer no Colégio Militar aqui de Lusiânia. A gente fala agora de oportunidade de emprego. O Cine de Lusiânia tem vagas abertas para encarregado de depósito, motorista, professor, orientador educacional e vendedor. Os interessados devem fazer o cadastro no site trabalhabrasil.com.br. Boa sorte! Hora de abrir espaço agora para a comunidade aqui no J1. Hoje a gente mostra o que enfrentam os moradores lá do Jardim Gá. O pessoal lá da Avenida São João não aguentam mais aí conviver, né? Não aguenta mais conviver com a falta de asfalto. A situação tá feia por lá e quem mostra isso pra gente agora é a repórter Camila Castro. Boa tarde, Camila. Olá, Anderson, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, aqui a situação tá feia demais, viu? Como você falou, nós estamos hoje aqui no Parque São Sebastião, no Jardim Gá, e dá só uma olhada nessas imagens aqui, Anderson. Essa é a Avenida São João. Inacreditável, né? Pois é uma avenida onde tem várias casas e todos esses moradores residem aqui há muitos anos, e por isso que eles chamaram a nossa equipe de reportagem, porque aqui está praticamente intrafegável, viu? Quando a gente chegou aqui, Anderson, para conseguir passar com o carro da TV foi bem complicado. Seu Osmar, essa situação aqui, como o senhor estava me falando agora há pouco, é muito antiga, né? A prefeitura já prometeu asfaltar várias vezes, mas até agora nada. É isso, boa tarde. Boa tarde. Camila, é o seguinte, isso aqui já faz vergonha para quem tem vergonha. Na verdade, eu me sinto envergonhado em morar num lugar desse porque eu não tenho outra opção. A gente paga imposto para que eu não sei. IPTU eu não sei para que existe aqui, porque na verdade aqui é tudo reconhecido, é tudo legalizado, eu pago imposto, aqui é registrado, está tudo certinho meus documentos. Veja bem, eu sou um cidadão brasileiro que a gente paga imposto aqui há mais de 20 anos, eu vejo a promessa de 4 em 4 anos, eu não entendo o porquê que fica na promessa. Realmente aqui até se quer uma patrola para passar aqui, você tem que estar se humilhando na administração do Jardim Gá.
Eu não estou entendendo até hoje o porquê que nós tivemos que passar realmente por uma situação dessa e ninguém faz nada por a gente. Aqui eu estou porque eu não posso sair daqui. Infelizmente eu moro aqui porque eu não tenho outra opção, senão eu já tinha saído. Estou muito chateado com isso aqui. A gente está vendo aí as imagens da rua agora e realmente é impressionante como é que esses moradores conseguem andar por aqui. Eles estavam me falando que essa avenida é de fluxo de pessoas, né? Até porque tem 2 escolas públicas aqui perto e também um posto de saúde. Então muita gente passa por aqui diariamente. Sandra, você me disse que o seu filhinho tem asma crônica, né? E sofre muito com esse problema aqui da rua, né? Inclusive ele acabou de sair do hospital, passou 10 dias internado por conta dessa poeira toda. É isso, boa tarde. Exatamente. Quando chove aqui fica ruim, quando a poeira também fica pior, entendeu? A gente mora aqui esquecido, a gente não tem por onde recorrer mais, que já recorremos a todos os lugares. A gente mora numa rua onde realmente são 2, entendeu? De um lado é São João, do outro lado é Faro. A gente não entende o que acontece nessa rua, a gente só sabe que a gente mora assim, ó. Entendeu? Aqui os alunos passam desse jeito para ir para a escola, a gente vai para o posto desse jeito e cada vez é pior. Se eles vêm da administração, jogam a terra aqui, fica pior, entendeu? Que é muita poeira, é muita terra dentro de casa. Aí meu filho tem asma, ele interna toda vez e quando chove fica nessa situação aqui e a gente já não sabe mais para quem recorrer, entendeu? O engraçado de tudo isso é que a única obra que foi feita aqui nessa região, aqui próximo a essa rua, é desta passarela que a gente vai ver agora, né, que foi construída para os moradores atravessarem, porque embaixo passa a linha do trem. Ali do outro lado, como eu já falei, tem 2 escolas públicas e quando vocês chegam lá na administração, falam que aqui é o quê? Camila, bom dia. Aqui não tem, igual eles falou, não tem mais condições de a gente passar aqui. Passa criança, vez deles melhorar, fazer uma benfeitoria nas ruas para nós, eles veio fazer essa passarela aí, ó, não tinha nem precisando fazer essa passarela aí. É impressionante as condições dessa rua. Isso se dá para chamar de rua, né, Anderson? Porque realmente aqui a rua sumiu, só dá para ver as casas, porque realmente, né, tá muito complicado. E olha, Anderson, além disso, tem muito lixo aqui nessa rua. Os moradores estavam falando que quando chove, a água carrega todo esse lixo para cá para baixo e fica tudo aqui, olha só. Tá difícil mesmo, né, seu Osmar? Vocês querem uma solução? É impossível. Só finalizando, até a linha férrea, quando chove forte demais, o trem tem que parar para poder fazer a limpeza lá nos ferros, porque senão o trem vai ficar entalado lá, não vai passar. Nossa, é realmente muito complicado. Muito crítico mesmo, muito crítica mesmo a situação. Anderson, eu volto com você, deixa eu passar devagar aqui, porque realmente é muito complicado. E vamos ouvir então aí do estúdio qual que é a resposta aqui para a Avenida São Sebastião, porque conviver aqui, Anderson, realmente não está fácil não, viu? E os moradores têm total razão em estar cobrando a administração do Jardim Gá, porque viver aqui não está dando não. Volto com você. Obrigado, Camila. Agradeço também a participação dos moradores. Situação extremamente difícil, né? A gente viu nas imagens aí. É praticamente impossível um carro entrar e sair de casa desse jeito que a gente acabou de ver, né? Olha só, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Lusiânia, que infelizmente não respondeu os nossos questionamentos em relação a esses problemas todos que nós acabamos de mostrar. Mas não é por isso que a gente vai deixar de acompanhar esse caso lá no Jardim Gá, por isso que a gente fica batendo sempre nessa tecla, né, de que as respostas não são dadas para a TV Anhanguera, essas respostas não são dadas para o J1, são dadas aos moradores. Muitas vezes as prefeituras acabam não respondendo aos moradores, o que é uma pena. A gente, claro, segue acompanhando esse caso. Vamos falar agora sobre transporte. Milhares de pessoas que moram aqui no entorno dependem do transporte público para ir a Brasília. Muita gente acaba se arriscando nos transportes clandestinos. A Polícia Rodoviária Federal alerta sobre os riscos que esses passageiros podem correr. O embarque e desembarque acontece a todo momento nas paradas de ônibus da BR-040. Você sabe mais ou menos quem já faz esse tipo de transporte. Então, quando é alguém meio assim estranho, a gente não vai. O ônibus demora demais e quando vem muito lotado. Aí a gente não tem outra opção, pega a lotação, né? Alguns passageiros reclamam principalmente da demora e da superlotação dos ônibus. É impossível pegar ônibus. É lotado, demora, para muito engarrafamento. Enfim, não tem qualidade nenhuma, vai desconfortável.
O seu Otacílio trabalha com transporte alternativo há cerca de 15 anos. Apesar de saber que está errado, segundo ele, é a única maneira de sustentar a família. Não é certo, porque o certo a gente tem que ter um serviço digno para poder ter seus seguros, emprego, ter seus direitos, ter sua garantia para sua família. O senhor já chegou a ser multado por fazer esse tipo de transporte irregular? Muita. Inclusive eu tenho 2 carros presos através disso aí, da PRF. O transporte pirata é um problema antigo aqui na região do entorno. A PRF e a NTT têm feito fiscalizações e penalizado quem comete esse tipo de infração. O Código Brasileiro de Trânsito prevê uma multa no valor de R$ 130, mais 4 pontos na carteira. Já a NTT emite uma multa de quase R$ 7.000. O resultado das operações é uma queda nos casos. Em 2017, foram 1.453 veículos autuados. Já em 2018, a Agência Nacional de Transporte Terrestre autuou cerca de 700 veículos clandestinos, uma queda de 50%. E a Polícia Rodoviária Federal alerta para os perigos de usar esse tipo de transporte. A pessoa que se sujeita a pegar esse tipo de transporte, ela tem que se atentar para 2 fatores, né? Primeiro é a parte de legislação de trânsito, que ela não sabe qual a condição daquele veículo, ela não sabe se aquele veículo está em bom estado, se o pneu está em bom estado, ela não sabe se o condutor é devidamente habilitado, se ele está embriagado, enfim, né? É uma incerteza muito grande quando a pessoa se sujeita a pegar um transporte clandestino. Um outro fator seria a parte criminal, né? Que a gente já cansou de pegar transporte clandestino e a pessoa era procurada pela justiça. A gente não sabe quem é aquela pessoa que está conduzindo o veículo naquele momento. Seguindo essas orientações, a Juscelia prefere esperar mais tempo nas paradas de ônibus do que se aventurar em um transporte regular. Eu tenho medo de assalto, de bater. Eles andam muito depressa, eu não gosto. Mesmo com a má qualidade dos ônibus que são oferecidos aqui no entorno? Ônibus, eu prefiro ônibus. Melhor esperar mais um pouco. É. A equipe da NTT realiza constantemente a fiscalização das empresas e os veículos que prestam serviço de transporte semi-urbano de passageiros no DF, tanto nas plataformas de embarque quanto nas principais vias que cortam o Distrito Federal. No caso do transporte interestadual, a fiscalização ocorre nas principais rodovias do país, em ações de comando nos trechos e locais levantados pela área de inteligência da agência. A multa para quem for flagrado fazendo transporte irregular de passageiros é de aproximadamente R$ 6.000. E olha só, a gente mostrou agora há pouco a situação que os moradores lá do Jardim Gá, lá da Avenida São João, estão enfrentando. Vamos dar uma olhadinha nas imagens aí. Essa é a situação que eles enfrentam por lá. A Camila Castro mostrou agora há pouco os moradores reclamando muito disso aí. A falta de asfalto incomoda demais quem precisa passar por ali todos os dias. A Prefeitura, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Lusiânia acabou de responder aos moradores. A administração do Jardim Gá informa que está aguardando a liberação de recurso para resolver esse problema. Não foi dado um prazo de quando isso vai de fato acontecer. A gente, claro, segue acompanhando esse caso. Intervalo comercial, J1 volta em instantes.